pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, eletrodinâmica. Hoje vamos falar sobre associação de geradores. A gente viu na aula passada como que funciona um gerador real. A gente estava trabalhando até agora com geradores ideais, ou seja, toda a DDP que ele poderia fornecer para o circuito, efetivamente a gente estava trabalhando, com que efetivamente toda essa DDP fosse colocada no circuito. Aí a gente viu que no gerador real não é assim que funciona. Por quê? Porque a DDP que ele consegue fornecer, ou seja, a corrente elétrica que ele vai fazer percorrer o circuito, ela é menor do que essa ideal, do que essa potencial. Por quê? Porque o próprio processo de funcionamento do gerador, os materiais de que ele é feito e etc., fazem com que a corrente elétrica sofra uma certa resistência. E aí, toda a DDP que ela poderia fornecer para o circuito, na verdade, perde um pouco. Então, a gente viu que num gerador real, essa DDP ideal, ou seja, quando o gerador está desligado, uma pilha ou uma bateria, se a gente for medir a DDP dele, vai apontar lá, por exemplo, 12 volts. Essa seria a DDP que ele poderia fornecer para o circuito. Mas a hora que ele começa a funcionar, a hora que esse gerador ele entra em funcionamento, o que acontece? Se a gente for medir com um voltímetro a DDP nesse momento, quando o gerador está funcionando, essa DDP cai. Ela vai apontar, por exemplo, 11.2, 11.3, 11.0. Então, de uma DDP ideal de 12, ela só vai fornecer 11, 11.1, 11.2. Por quê? Porque uma parte se perde no processo. E assim funciona o gerador real. E a gente viu também que para diferenciar a DDP do gerador e a DDP que efetivamente vai para o circuito, a gente usou uma outra letra, um outro termo. Força eletromotriz para a DDP ideal do gerador e U continua sendo aquela DDP que é fornecida para o circuito. E a gente viu também que para um circuito simples, a gente pode usar o quê? A lei de Pouillet para calcular a corrente que circula nesse circuito, Vou colocar aqui de ladinho, Pela lei de Pouillet, a corrente elétrica que circula num gerador real, ela pode ser calculada através dessa forma. Força eletromotriz dividido pela soma do resistor ou resistor equivalente, se a gente reduziu esse circuito a um resistor equivalente, mais a resistência interna do gerador. Agora nós vamos falar de associação de geradores, quando a gente junta mais de um gerador e coloca no circuito. Nós podemos fazer uma associação em série e uma associação em paralelo, da mesma forma como a gente estudou para os resistores. E o cálculo da força eletromotriz equivalente, resistência interna equivalente e a corrente que vai circular no circuito é bem parecida com o cálculo, com a análise que a gente fez para associação de resistores em série e em paralelo. Então, reparem, é uma associação de geradores. O gerador ele tem uma força eletromotriz e uma resistência interna. Então, vamos ver o que acontece com a força eletromotriz e com a resistência interna do gerador quando ele é colocado numa associação em série. Da mesma forma que a gente podia calcular um resistor equivalente numa associação em série, a minha força eletromotriz equivalente vai ser o quê? A soma das forças eletromotrizes. Nesse caso aqui, a gente tem 3 geradores, E eu posso dizer então que a força eletromotriz equivalente para qualquer quantidade de geradores é a soma da força eletromotriz de cada um. E a gente lembra que numa associação de resistores em série, a DDP total era igual à soma da DDP em cada resistor. Então aqui o raciocínio é bem parecido. E a resistência interna equivalente, como é que vai ficar? É a mesma coisa, pessoal? É a soma das resistências internas. E eu posso dizer, então, também que a resistência interna equivalente é igual ao somatório da resistência interna.
E a corrente? A corrente é o mesmo raciocínio. Associação não é em série? Então a corrente só tem um caminho para passar. Ela não se divide. Então a corrente é igual em todos os geradores. Certo? Podemos fazer o mesmo raciocínio para associação agora em paralelo. Qual que era a definição então de uma associação de resistores em paralelo? Todos os resistores estavam submetidos a uma mesma diferença de potencial. Essa era a definição de uma associação de resistores em paralelo. Aqui vai ser a mesma coisa. Associação de geradores em paralelo significa que todos estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. E além disso, e os casos que nós vamos estudar aqui no ensino médio são casos onde a força eletromotriz é a mesma e a resistência interna é a mesma. Pode existir casos onde a força eletromotriz ou a resistência interna é diferente? Pode, mas no nosso caso aqui só nos interessa esta condição. Então, se todos estão submetidos à mesma diferença de potencial e a força eletromotriz de cada um é igual, o que eu posso afirmar a respeito da minha força eletromotriz equivalente? É a mesma de cada gerador. Então, a força eletromotriz equivalente é a mesma para todos. E a resistência interna? A resistência interna equivalente, então, a gente poderia aqui calcular pela mesma fórmula que a gente usava na associação de resistores em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Mas no nosso caso aqui, as resistências internas não são todas iguais. Então, a minha resistência equivalente, eu posso utilizar aquela mesma fórmula. Valor da resistência dividido pela quantidade de resistências. Então, a minha resistência interna equivalente vai ser o valor da resistência interna dividido pela quantidade de resistências, ou seja, pela quantidade de geradores. Tá? Já podemos adiantar para você também que a corrente aqui é... Então, a corrente equivalente, podemos dar esse nome, né? Corrente equivalente ou corrente total é igual à soma das correntes que vai passar em cada gerador. I1 mais I2 mais I3, ou o somatório de todas as correntes. Certo? Pessoal, associação de geradores em série e em paralelo, muito parecido com a associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo, tá? E quando eu reduzo a minha associação de geradores para um circuito simples, descobrindo a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente, aí eu posso aplicar a lei de Pouillet para resolver os problemas relativos a um circuito simples. Outra coisa, vocês perceberam que aqui eu fiz uma representação de resistores, tracejado, a força eletromotriz, a resistência interna deles aqui é dentro desse tracejado. Aqui eu representei uma pilha, certo? São duas representações semelhantes. As duas representam um gerador. Qual o único cuidado que você tem que tomar? A gente sabe que na pilha, este polo aqui mais saliente é o polo positivo e o outro polo é o polo negativo. Então, na nossa representação, temos que tomar cuidado também, porque às vezes essa parte de dentro aqui, ó, não vem explicitada no problema ou na figura. Então, a gente tem que saber que, se você usar a representação da pilha, este lado mais saliente é o polo positivo, está aqui, ó, o polo positivo é o tracinho mais longo, e o negativo é o outro lado, é o outro polo. E também está aqui, ó, o tracinho mais curto, tá? Então, a representação de gerador pode ser nesse formato, pode ser nesse formato. O único cuidado que você tem que tomar, o polo positivo e o polo negativo. Vou sair aqui da frente para vocês darem um print aqui na tela, certo? E aí eu volto com um exercício de associação de resistores. Vou colocar aí na sua tela, tente resolver
Enquanto eu apago a lousa, você vai resolvendo, e aí você já sabe, daqui a pouco eu volto com a resolução. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, o que o enunciado do exercício nos diz? Que eu tenho 5 baterias iguais associadas em série. E elas podem ser associadas de duas formas. Na primeira forma, no primeiro jeito, com um resistor de 10 ohms, fornece uma corrente de 5 amperes. E no segundo caso, um resistor de 28 ohms fornece uma corrente de 2 amperes. Ele pergunta qual que é a força eletromotriz e a resistência interna de cada bateria. Bom, estão associadas em série, então eu posso afirmar com certeza que a força eletromotriz equivalente é a soma de cada força eletromotriz, mas elas são iguais, né? Então, a força eletromotriz equivalente é igual a 5 vezes a força eletromotriz, a soma de cada bateria. E a resistência interna equivalente? A mesma coisa. Resistência interna equivalente é 5 vezes a resistência interna de cada bateria. Então vamos aplicar. Agora que eu já sei a minha força eletromotriz e a minha resistência interna equivalente, eu posso aplicar a equação de Pouillet para cada um dos casos. Vou ficar com 2 equações, 2 incógnitas. Facilmente eu resolvo esse exercício. Então vamos lá. Para o primeiro caso, quanto que vale a corrente? I é igual a força eletromotriz equivalente dividido por a resistência do resistor mais a resistência interna equivalente. Para o primeiro caso, então vamos colocar aqui, né? Ó, caso a gente deixa essa equação aqui. Então, para o caso 1, como é que fica essa equação? 5 é igual a 5E, 10, que é o R, mais 5R. Posso multiplicar aqui? Posso. 50 mais 25R é igual a 5E. Posso simplificar tudo por 5? Posso também, né? 10 mais 5R é igual a força eletromotriz. Então, esse aqui é na situação 1. E na situação 2, a corrente é 2 amperes. A força eletromotriz equivalente continua 5E. O resistor é 28 mais 5R. Agora vou multiplicar em cruz aqui de novo, né? Lembrando, ó, para quem não se lembra, multiplicar em cruz, ó, aqui tem um 1 e aqui tem um 1, tá? 1 vezes 5E e eu multiplico esse aqui, ó. 28 vezes 2 vai dar 56 mais 2 vezes 5, 10R. Tudo isso é igual a 5E. Agora eu posso igualar, né, pessoal? Ó, 5E aqui, 5E aqui, é só igualar as duas, eu acho o quê? O valor da resistência interna. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer desse lado aqui, tá? Vou fazer até numa outra cor diferente, pra gente diferenciar aqui, ó. Então, eu sei que 50 mais 25R é igual, 5E é igual a 5E. 56 mais 10R. Passo 10R para cá, passo 50 para lá, 25 menos 10, 15R. É igual, 56 menos 50 é igual a 6. Portanto, R é igual a 0,4 ohms. Se R é igual a 0,4 ohms, quanto que vale E? Vou substituir nessa equação aqui que está mais fácil, ó. Vai ficar 10 mais 5 vezes 0,4 é igual a força eletromotriz. Portanto, isso quer dizer que a força eletromotriz de cada bateria é igual a 12 volts. 5 vezes 0,42 mais 10, 12 volts. Força eletromotriz, então, de cada bateria, 12 volts. Resistência interna de cada bateria, 0,4 ohms. Estou olhando aqui no enunciado, alternativa A. Tá certo, pessoal?
Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer, consulte o seu material didático, assista aos outros vídeos, aproveite e faça uma recordação sobre DDP, resistência, corrente elétrica, potência, circuitos em série, circuitos em paralelo, associação mista de resistores. A gente poderia também ter uma associação mista de geradores, com associações de geradores em série e em paralelo. Como é que a gente resolve isso? A gente vai reduzindo o nosso circuito até um circuito simples. Um gerador equivalente, uma resistência interna equivalente, um resistor equivalente. Então, é bom fazer uma revisão disso tudo, porque você achou fácil, né? Associação de geradores? Não se preocupe. Daqui a pouco a gente vai complicar um pouquinho mais, tá? Então, se tiver alguma dúvida, deixe nos seus comentários que nós vamos resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!